Bom, é uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez, tendo o auditório cheio, ainda mais hoje, uma sexta-feira à noite, né, vocês estarem aqui conosco, para que a gente possa discutir aqui o plano, a elaboração do plano diretor do município de Ubarana. Hoje, o que eu vou apresentar para vocês faz parte da última etapa do nosso contrato de elaboração do plano aqui do município. Alguns de vocês já me conhecem, outros não, então eu vou me apresentar. Eu sou a Débora, eu sou arquiteta e urbanista, sou doutora em planejamento urbano e história urbana pela USP. Eu estou representando a GeoBrasilis, que é a consultoria que foi contratada pelo governo do estado para a elaboração aqui do plano diretor do município de Ubarana. Comigo está também a Beatriz, que é arquiteta e urbanista, mestra também em planejamento urbano pela USP. E nós duas estamos, então, representando o corpo técnico da GeoBrasilis, que está envolvido aqui na elaboração do plano diretor do município. Antes de eu começar o rito, né, da audiência e da minha apresentação, eu convido o Rafael, que também é arquiteto e urbanista, é o nosso representante aqui da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para falar um pouquinho para a gente do contexto do projeto. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente está hoje aqui mais uma vez com esse auditório cheio, né? Da última vez que estivemos aqui em Ubarana foi para realizar a oficina participativa aqui, que foi muito interessante quando a gente conseguiu reunir uma parte da população para poder expressar os seus anseios e os desejos da Ubarana do futuro, onde a gente conseguiu coletar informações sobre a visão social, né, das pessoas, a visão da comunidade sobre o futuro da cidade, e a gente conseguiu confrontar com as informações que a gente levantou no diagnóstico técnico e já tinha levantado também no diagnóstico comunitário, e conseguiu fazer essa integração tanto da leitura técnica como da leitura comunitária, tentando construir diretrizes que vocês vão ver aqui e eixos de desenvolvimento para o plano diretor de Ubarana, que ele tem vigência pelos próximos 10 anos. Assim, a partir do momento que ele é aprovado na Câmara de Vereadores, ele vai regir o desenvolvimento urbano da cidade pelos próximos 10 anos. Então, não é um plano dessa gestão, é um plano que está sendo feito em colaboração com essa gestão. Inclusive, eu agradeço aqui a presença do prefeito e a disponibilidade do prefeito de ter colocado toda a sua equipe mobilizada, né, para poder se debruçar sobre os estudos e sobre as etapas do plano, conduzida por Rafael também, que conduziu muito bem esse processo, e a gente conseguiu cumprir aqui em Ubarana o objetivo do nosso projeto, que o nosso projeto é um projeto de capacitação e de qualificação dos processos de elaboração de desenvolvimento urbano municipal. Ou seja, o plano diretor é o principal instrumento de desenvolvimento urbano municipal. Só que ele é um instrumento que às vezes ele é complexo. A gente pergunta às pessoas, quando a gente está fazendo um processo de elaboração de uma política pública setorial, como por exemplo habitação, o que é que o plano de habitação vai tratar? Todo mundo já sabe, visualiza lá as casinhas, que vai estabelecer um programa habitacional, que vai prover moradia digna para todos. Mas quando a gente pergunta às pessoas o que é que o plano diretor faz, o que é que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente vai planejar essa cidade que envolve tantas políticas transversais, né, de outras setoriais, de habitação, de saneamento, resíduo sólido, educação, saúde, desenvolvimento econômico? Então, o plano diretor ele tem esse objetivo de alinhar as estratégias de desenvolvimento do espaço urbano da cidade a partir desse olhar territorial, do olhar das relações e das políticas territoriais que incidem sobre o território, e buscando orientar esse desenvolvimento da área urbana, até porque a gente traz nele o limite, né, o perímetro urbano. Às vezes, alguns municípios não têm a obrigatoriedade do plano diretor.
Ubarana não teria a obrigatoriedade pela sua população de ter plano diretor, mas pelo fato dela estar inserida na região metropolitana de São José do Rio Preto, ela passa a ter a obrigatoriedade de desenvolver esse instrumento. Então, é justamente visando esses municípios que adquiriram essa obrigatoriedade legal de fazer plano diretor por uma decisão de institucionalização regional do governo do Estado de São Paulo, que a gente entendeu que era necessário que o Estado chegasse nos municípios para poder apoiar essas equipes que muitas vezes não têm condições de fazer sozinhas todos os estudos que um plano como esse demanda, ou não tem condição financeira mesmo de contratar uma equipe multidisciplinar, como aqui nós contratamos a partir de uma licitação a equipe da Geobasilis, que não é só a Débora e a Beatriz, é um conjunto de consultores de diversas áreas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, geógrafos, economistas, que se debruçam sobre todos os dados do município e, junto com todas as informações que as meninas aqui em campo coletou com a equipe da prefeitura, vai fazendo as leituras necessárias. Então, eu acho que é isso. Eu só queria fazer essa fala inicial só para dar uma contextualização sobre a importância desse plano. Eu acho que a partir de agora é que começa o trabalho de fato da equipe da prefeitura e também para a sociedade civil, que vai ter o papel fundamental de fazer o controle social desse plano, porque a política de desenvolvimento urbano ela é uma política que tem uma estrutura de governança participativa. Então, a Débora vai mostrar aqui a minuta de lei lá atrás, a criação do Conselho Municipal da cidade, que aqueles que tiverem interesse em discutir o futuro da cidade podem se candidatar a ser conselheiro e fazer o controle social desse plano, que ele precisa ser implementado gradativamente de acordo com a reestruturação ou a capacidade de gestão da prefeitura. Então, eles vão começar também a se reestruturar do ponto de vista dos seus trabalhos, de como é feito todo esse processo de gestão da cidade, para poder, a partir do momento que a lei for aprovada, começar a implementar. Então é isso, eu desejo a todos um bom trabalho e coloco também aqui o governo do Estado à disposição da Prefeitura de Ubarana, para que, se precisarem de nós assim, nesse processo de implementação, estamos abertos para conversar e para trocar informações e também pensar projetos paralelos junto com vocês, tá bom? Obrigado. Bom, obrigado, Rafael. Eu vou então dar início oficialmente à nossa segunda audiência pública da elaboração do plano diretor aqui do município de Ubarana. Vamos lá. Nós teremos 2 momentos, então, aqui na audiência. Ela é um evento formal, então nós temos um rito a ser seguido. Então, desta forma, nós teremos no primeiro momento a apresentação da minuta de lei. Vou fazer aqui alguns combinados com vocês. E, num segundo momento, eu vou abrir a palavra para que haja a manifestação da sociedade civil. Porém, diferente de outros eventos, ou como, por exemplo, a oficina participativa, onde vocês foram reunidos em grupos e tiveram um tempo para debate, discussão e depois apresentação, na audiência pública isso não acontece. Vocês poderão se manifestar a partir de 2 formas. A primeira delas é o que nós falamos de manifestação pelo uso da palavra. Então eu peço que vocês escutem a minha apresentação, que vai durar aí aproximadamente 40, 50 minutos. Eu tentarei ser o mais breve possível, mas vocês vão ver a extensão do conteúdo. Não é possível fazer em menos tempo. Já peço desculpas, eu sei que muitos teriam outros compromissos, ainda mais sendo uma sexta-feira à noite, mas acho que esse é um momento importante de discussão, de debate público aqui do município de Ubarana. Então, como vai funcionar? Ao final da minha fala, eu abrirei para vocês, justamente para a manifestação pública. Quem quiser falar, se manifestar através do uso da palavra, por favor, levante a mão.
Nós iremos aí até vocês, passar o microfone. Eu peço que você se identifique e fale qual é a sua dúvida, questão, sugestão em relação à minuta de lei que será apresentada. E teremos um tempo limite aí de 3 minutos para que cada um de vocês faça a sua manifestação. Débora, olha, eu tenho contribuições, mas eu não quero falar na frente de todo mundo, eu sou tímido, mas eu gostaria de deixar a minha contribuição. Aqui, a Beatriz estará me auxiliando nesse processo, ela tem um formulário, vocês podem escrever as contribuições de vocês. Ao final, também, depois que nós esgotarmos aí todas as pessoas que quiserem se manifestar, eu vou ler esse papel, não vou falar quem foi a pessoa, enfim, e se for pertinente a questão, eu respondo publicamente. E aí depois, passado esse momento de manifestação, a gente encerra a nossa audiência pública de hoje. Tudo bem? Podemos seguir dessa forma a minha apresentação e depois, na sequência, a manifestação de vocês. Bom, aqueles combinados, que para quem já veio, já participou dos eventos outras vezes, é o usual que nós sempre fazemos, pedir que vocês ouçam a apresentação. Após a minha fala, terá um momento da participação de vocês poderão se manifestar, que vocês respeitem o tempo e os presentes, então todos vocês terão a possibilidade de falar, de se manifestar, então vamos manter aí a educação. Não interrompa quando o seu colega estiver falando, cada um com o seu momento. E por fim, coloquem os celulares no silencioso, por favor. Bom, retomando, alguns de vocês já sabem, mas também reforçando um pouco do que o Rafael já mencionou aqui no início da nossa conversa, o plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Ele é um instrumento que está previsto na Constituição Federal e no Estatuto das Cidades. A elaboração do plano diretor, ela exige o processo participativo, então por isso que vocês estão aqui hoje, justamente para evitar qualquer questionamento futuro, dizendo que, olha, o plano não passou pela sociedade civil, nós não discutimos, é um plano da gestão, como o Rafael mencionou, não é um plano da gestão, é um plano para o município, então por isso que ele tem um horizonte de 10 anos de duração, justamente para que ele passe por, no mínimo, 2 gestões. Se fosse um plano de gestão, seria um plano de governo. Não é o caso aqui do plano diretor. Então, por isso que vocês foram convidados hoje a participar, justamente para que vocês vejam que é um processo que está sendo construído a muitas mãos. Nós da consultoria, a equipe técnica da prefeitura, os vereadores também, que em determinados momentos estiveram conosco, a sociedade civil, enfim. Então é um plano que vem sendo publicizado constantemente desde que esse processo foi iniciado em julho do ano passado. Bom, o objetivo do plano é planejar o futuro das cidades e é um instrumento, como o Rafael já mencionou, que ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes ou que estejam inseridos em regiões metropolitanas, como é o caso aqui de Ubarana, inserido na região metropolitana de São José do Rio Preto. E, por fim, é a lei que vai definir as estratégias, levando em conta as características e as necessidades aqui da cidade. Como que esse processo ele está sendo construído? É um processo amplo, como vocês podem ver, composto por inúmeras etapas. Hoje nós estamos justamente na última etapa, que é a etapa 5, que é justamente a apresentação da minuta de lei, que é o resultado de todas essas etapas anteriores, principalmente desta etapa 4, que foi a etapa de proposta técnica, onde nós consolidamos todos os levantamentos, informações que foram coletadas na etapa do diagnóstico e também da leitura comunitária. Fizemos aqui um conjunto enorme de reuniões para a discussão dessa proposta técnica e é isso que nós estamos transformando, que foi transformado numa minuta de lei que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Onde vocês podem acompanhar esse processo? Nós temos um site, que é uma plataforma que nós estamos chamando de plataforma Planos Diretores, através desse endereço geopdm.com.br.
Ubarana, ela faz parte de um conjunto de municípios que iniciaram o projeto aqui conjuntamente. Vocês estão inseridos nesse projeto da plataforma dos planos diretores, junto com mais 9 municípios, 6 aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto e 4 na região metropolitana de Ribeirão Preto, justamente para a elaboração dos seus planos diretores. E cada um desses municípios tem a sua própria página dentro desta plataforma, justamente onde estão depositadas todas as informações que foram elaboradas ao longo desse processo. Então, caso vocês tenham interesse, principalmente em consultar o documento da minuta de lei, vocês podem entrar na página de Ubarana, depois em cada uma das etapas, especificamente aqui no relatório da etapa 5, vocês vão ter acesso, que nós trouxemos como exemplo a fase da etapa 2, onde nós temos aqui a possibilidade de baixar os documentos que foram produzidos. Então, todos os dados, todo o material foi publicizado aqui para vocês. Então, vamos entrar de fato na minuta de lei. A minuta de lei, ela surgiu a partir desta estrutura que foi amplamente discutida e validada na etapa anterior, constando dos princípios e os objetivos gerais da política urbana municipal, dos eixos de desenvolvimento municipal, das propostas para o ordenamento territorial, os instrumentos da política urbana municipal e o sistema de gestão e planejamento urbano. A partir de todos esses temas e da ampla discussão que nós tivemos até a etapa anterior, a etapa 4, nós elaboramos a estrutura da minuta de lei. Como que essa lei ela foi estruturada? É uma lei, então, composta por 7 títulos, 19 capítulos, 25 seções e 132 artigos, além dos 10 anexos que vão aí abrigar os mapas e os quadros que foram elaborados aqui para a lei do plano diretor. Vou falar basicamente qual é a estrutura desses 7 capítulos e todo o conteúdo que esse instrumento abarca, para depois detalhar algumas dessas partes. O título 1, então, ele vai tratar das disposições iniciais, vai falar sobre os parâmetros legais, qual é a lei que está amparando a elaboração do plano diretor. Depois nós entramos no título 2, que vai tratar dos objetivos da política urbana municipal. Depois nós entraremos no título 3, que vai tratar dos eixos de desenvolvimento. E aí cada um dos 3 eixos que foram elaborados, eles fazem parte de um capítulo específico da lei. E é aqui onde estarão todas as diretrizes relacionadas às políticas setoriais do município, O plano diretor ele tem uma carga maior para olhar para o território, então justamente o capítulo, o título do ordenamento territorial, ele tem um peso maior dentro do plano diretor, porém, como o plano ele é válido para a totalidade do território, é através desses eixos de desenvolvimento que foram definidos algumas diretrizes para as demais políticas setoriais do município. Depois, na sequência, nós entramos no título 4, que vai tratar do ordenamento territorial, e cada um dos capítulos, então, vai abordar um tema em específico. Então, o capítulo 1 vai tratar do perímetro urbano, o 2 do macrozoneamento municipal, o capítulo 3 do zoneamento urbano, o 4 dos parâmetros de uso e ocupação do solo, o capítulo 5 do sistema viário, o 6, na mobilidade não motorizada. Todos eles com as suas respectivas seções e artigos detalhando os seus conteúdos. Na sequência, nós temos o título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal. Então, é um conjunto de instrumentos que foram definidos pelo Estatuto das Cidades, pela Lei Federal do Estatuto das Cidades, que estão à disposição para serem utilizados pelos municípios. Então, dentre os instrumentos previstos, nós consideramos que esses 5, eles se adaptam à atual realidade municipal e também a tudo
que nós estamos organizando aqui no plano, enfim, vai dar conta para os próximos anos das dinâmicas aqui do município, também com seus respectivos artigos. Na sequência, o título 6 vai tratar do Sistema de Gestão e Planejamento Urbano, justamente falando qual é a secretaria, a diretoria, enfim, que é responsável por cuidar do plano, fazer sua implantação, fiscalização. Vai tratar da instituição do Conselho Municipal da cidade, justamente para garantir a participação social nas decisões que tratam do ordenamento territorial aqui no município. O Conselho Municipal da cidade, ele é um conselho paritário, ou seja, 50% formado pela equipe da prefeitura e 50% da sociedade civil, enfim, e uma série de outras questões que vão falar sobre os dados e as estratégias de monitoramento aqui do plano diretor, também com suas seções e artigos específicos. Já o título 7, ele vai tratar das disposições finais da lei e vai trazer ali o prazo de revisão dessa lei, falando dos próximos 10 anos, quais leis deverão ser revogadas para não conflitarem com o conteúdo do plano diretor, enfim, as últimas considerações em relação ao plano diretor. E na sequência nós temos os anexos, onde nós apresentamos todos os mapas e quadros que foram elaborados aqui para o plano diretor do município de Ubarana, além do último anexo que vai tratar das definições de alguns conceitos que foram utilizados no plano. Bom, como eu mencionei, o nosso foco hoje está em apresentar para vocês o título 4, que é justamente o título do ordenamento territorial. Então eu começo falando do capítulo 1, que vai tratar do perímetro urbano, e aí em alguns momentos eu vou recorrer aqui a recuperar alguns dos artigos que foram definidos para a lei, para nos ajudar aqui no entendimento. Então, em específico sobre o perímetro urbano, o artigo 18 diz que o território municipal ele é dividido em áreas urbanas e áreas rurais, para fins urbanísticos e tributários. Na sequência, o parágrafo 1º vai dizer que as áreas urbanas do município de Ubarana são compostas pelos perímetros urbanos. O primeiro, aqui, da sede municipal. O segundo, do núcleo urbano isolado, correspondente a chácaras de lazer. O terceiro, do núcleo urbano isolado, correspondente à estação de tratamento de esgoto. O quarto, do núcleo urbano isolado da prainha. O quinto, do núcleo urbano isolado do industrial consolidado, ou seja, ali da usina Tietê. E o sexto, do núcleo urbano isolado da Vila dos Pescadores. Na sequência, os próximos parágrafos vão dar conta de detalhar algumas questões relacionadas a esse artigo, como, por exemplo, a criação, ampliação ou alteração dos núcleos urbanos isolados dependerá de revisão desta lei do plano diretor. Ou esse outro que vai dizer que fica o parcelamento do solo para fins urbanos permitido apenas nas áreas urbanas. Ou na sequência, como esse que diz que na área rural é vedado o parcelamento do solo para fins urbanos e em módulos fiscais inferiores ao estabelecido pelo INCRA, que é de 30 hectares aqui para o município. E na sequência, esse último parágrafo, que vai estar não só aqui nesse capítulo do perímetro urbano, mas também nos próximos 3, que vai dizer que qualquer alteração na delimitação estabelecida no anexo 1, ou seja, no mapa dos perímetros urbanos, deverá ser objeto de revisão desta lei do plano diretor, com atendimento integral aos seguintes objetivos: apresentação em audiência pública e realização de oficinas comunitárias para debater as alterações propostas com a população local e com a participação do Conselho Municipal das Cidades, publicidade aos documentos e informações produzidas que subsidiarão a revisão ou aperfeiçoamento do plano diretor, conforme aí define o parágrafo 4º do artigo 40 da Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, e também o atendimento integral ao que dispõe o artigo 42 também do Estatuto da Cidade. Ou seja, o que isso está querendo dizer?
O plano diretor, caso venha a ser revisado, caso venha a ter alguma alteração, ele tem que ser revisado nele mesmo. Ele não pode ser revisado por uma emenda parlamentar, por uma outra lei complementar, não. Ele precisa passar por um processo de revisão. E essa revisão engloba o processo participativo como que nós estamos fazendo aqui agora. Ou seja, vai precisar de uma solicitação, é necessário fazer todo um requerimento para a prefeitura, apresentar a proposta, de alteração para a prefeitura e para o conselho municipal. Isso é apresentado para a população através de oficinas, através da audiência pública, e a partir do resultado dessa audiência, a revisão acontece ou não. Então, isso é para garantir que o plano diretor ele não seja alterado por outras leis que não por ele mesmo. E aí eu trago para vocês o mapa, o anexo 1, que vai tratar justamente do perímetro urbano aqui do município. Aqui temos o município de Ubarana como um todo. Nós temos então o primeiro núcleo, que é o núcleo da sede municipal, que está em detalhe aqui no lado, vai trazer um núcleo urbano consolidado e algumas áreas futuras para expansão. O núcleo ali urbano isolado da estação de tratamento de esgoto, o da usina Tietê e aqui embaixo o da Vila dos Pescadores. Na sequência nós temos o núcleo da Prainha e lá em cima o núcleo urbano das chácaras de lazer. Na sequência, o capítulo 2, ele vai tratar do macrozoneamento municipal, que vai dizer que o macrozoneamento ele compreende a totalidade do território de Ubarana e se constitui como o primeiro nível de aproximação e caracterização do território, sendo uma referência espacial para a definição de áreas destinadas aos usos rurais e urbanos, delimitados a partir da percepção das características tendenciais da ocupação e das vocações identificadas no município. Na sequência, o próximo artigo vai dizer que o território do município de Ubarana está compartimentado nas seguintes macrozonas. Então, foram definidas 4 macrozonas para o município de Ubarana. A primeira delas, a macrozona de qualificação urbana, a segunda, a macrozona de proteção urbana, a terceira, a macrozona de produção sustentável e a quarta, a macrozona de preservação ambiental. E aí, como eu já havia mencionado, nós temos esse mesmo artigo falando que qualquer alteração nesse conteúdo precisa ser feita a revisão do plano diretor. Aí também, cada uma das macrozonas terá suas seções específicas que vão trazer as definições e os objetivos. E na sequência nós temos o nosso mapa do macrozoneamento, ou seja, nós temos as macrozonas de qualificação urbana, que são essas áreas em laranja aqui no mapa, que correspondem às áreas urbanas do município, que vem do mapa anterior que mostrei para vocês, dos perímetros urbanos. Na sequência nós temos essas manchas em verde, que estão aqui ao longo dos córregos, dos corpos hídricos do município e também representam as faixas de fragmentos de vegetação e áreas preservadas que vão corresponder à macrozona de proteção ambiental. Na sequência, nós temos o verde claro, que vai tratar da macrozona de produção sustentável, ou seja, toda a área rural do município. E, por fim, nós temos a macrozona de proteção urbana, que é esse cinturão aqui em volta da sede urbana municipal, que é uma faixa de transição entre os usos rurais e os usos urbanos, ou a área da sede, justamente para evitar a ocorrência de queimadas, de plantio de cana, de agrotóxicos, uma série de conflitos hoje já existentes no município. Na sequência, nós temos o capítulo 3, que vai tratar do zoneamento urbano, ou seja, as áreas urbanas do município de Ubarana são divididas nas seguintes zonas de uso e ocupação do solo, conforme o anexo 3, o mapa do zoneamento. Então, foram definidas 8 zonas para a compartimentação das áreas urbanas aqui do município de Ubarana. São elas a zona residencial, que se divide em 3 outras zonas, a zona de expansão urbana, que também se divide em 2 categorias,
a zona de preservação cultural, a zona especial de interesse social, que são também 2 zonas específicas, a zona de desenvolvimento industrial, a zona de interesse turístico, o eixo de comércio e serviços e o eixo de desenvolvimento econômico. Cada uma dessas zonas também terão as suas seções em específica, trazendo as definições, objetivos, delimitação, enfim, então tudo o que pode e não pode acontecer em cada uma dessas zonas. E aí nós temos, as 8 zonas aqui estabelecidas e nós chegamos no terceiro mapa, que é o mapa do zoneamento urbano, onde nós teremos, novamente, o território como um todo, o município de Ubarana. Vou começar pelas outras áreas. Nós temos aqui, seguindo a sequência da legenda, as zonas de desenvolvimento industrial, ou seja, considerando o novo distrito. Acho que aqui fica mais fácil de vocês. Acho que se apagar fica melhor, não? Preciso vir mais para cá. Aqui nós temos, isso aqui é um detalhe aqui da área urbana. Vamos ver. Acho que melhora para vocês, não? Obrigada. Então, nós temos aqui a definição da zona de desenvolvimento industrial, que está aqui, relacionada ao núcleo da sede municipal, que é a área do novo distrito industrial. Passando para as outras áreas urbanas, nós temos aqui como uma zona também de desenvolvimento industrial a área da estação de tratamento, da nova estação de tratamento de esgoto e a área da usina Tietê. Na sequência, nós temos as 2 zonas de expansão urbana, que são essas 2 zonas aqui embaixo e essas daqui aqui em cima, e também algumas aqui nessa porção. A zona de expansão urbana 1, que é essa mancha marrom um pouco mais clara, elas são as zonas de expansão destinadas ao uso habitacional, e as zonas de expansão urbana 2, que são essas mais escuras, são destinadas às atividades de comércio, serviço e aos usos industriais. Na sequência, nós temos a zona de desenvolvimento turístico, que corresponde aqui à região da Prainha. Depois nós temos a zona de proteção, de preservação ambiental, que são essas áreas aqui de APP que estão protegendo aqui, que estão as margens do rio. Depois, na sequência, temos a zona de preservação cultural, que é essa área que corresponde à área da usina cerâmica. Depois nós temos as 2 zonas especial de interesse social. A rosa mais clara são os bairros já consolidados, implantados, os bairros que foram implantados como bairros de interesse social. E em rosa mais escuro é o projeto de 20 casas da CDHU que estão sendo implantados aqui em fase de implantação no município. Além disso, nós temos a zona residencial 1, que corresponde a toda essa mancha em amarelo aqui na área central, ou seja, toda essa porção já consolidada da área central. Aqui nós demos o nome de zona residencial porque o uso predominante é o residencial, mas nós reconhecemos que vocês têm outros usos coincidindo com essas áreas, então comércio, serviços, enfim, tudo acontece no núcleo aqui da sede municipal. E na sequência nós temos a zona residencial 2, que vai corresponder à Vila dos Pescadores, e a zona residencial 3, que corresponde ali a chácaras de lazer. Na sequência, o capítulo 4 vai trazer os parâmetros de uso e ocupação do solo. Então, o artigo 54 vai dizer que ficam estabelecidos parâmetros urbanísticos para as zonas urbanas com a finalidade de controlar e dirigir o uso e ocupação do solo em conformidade com os objetivos estabelecidos para cada unidade de planejamento de Ubarana. Nós teremos 2 sessões. A primeira delas vai tratar especificamente dos parâmetros de uso do solo
E o artigo 55 vai dizer que os usos do solo são classificados em relação à sua compatibilidade sobre a zona em que se inserem e quanto às atividades que representam. E aí, na sequência, com relação à compatibilidade, os usos do solo são classificados em usos que são permitidos, usos permissíveis e usos proibidos. Na sequência, os parágrafos vão dizer que o quadro dos parâmetros de uso do solo estão indicados no anexo 5 e explicando um pouco, com relação ao uso permitido. Então, se dentro daquela determinada zona, dentro daquele mapa anterior que eu mostrei para vocês com todas aquelas cores, aquilo são as zonas definidas pelo zoneamento urbano. Para cada uma delas, nós definimos um conjunto de atividades que são permitidas ou não permitidas para aquelas zonas. Então, permitidas são atividades que não vão conflitar com o uso residencial e que tem ali uma certa compatibilidade com relação a isso. Usos permissíveis é o uso que a gente fala que é o depende. Ele vai depender de uma autorização específica da prefeitura e do conselho da cidade através da apresentação de um estudo de impacto de vizinhança ou a critério do órgão competente, justamente para dizer qual é o veredito, se aquele uso poderá ou não se instalar naquele espaço. E uso proibido, como já diz a palavra, ele é vetado naquela determinada zona. Na sequência também, os próximos artigos vão vão classificar quais são as atividades e quais são os tipos de usos residenciais e os não residenciais. Aí nós apresentamos esse quadro que vai trazer os parâmetros de uso do solo, ou seja, para cada uma das zonas foram definidos usos que são permitidos, permissíveis e proibidos de acordo com essa classificação dos usos residenciais e os usos não residenciais. Na sequência, ainda falando dos parâmetros de uso e ocupação do solo, nós entramos nos parâmetros de ocupação do solo, que eles têm como função orientar e disciplinar a ocupação equilibrada e sustentável do território na escala do lote. E eles foram sendo adotados os parâmetros que foram estabelecidos no anexo 6, que é o quadro de parâmetros de ocupação do solo. Então, neste quadro foram definidos os seguintes parâmetros: a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, a taxa de permeabilidade mínima, o gabarito máximo da edificação, o lote mínimo, o recuo mínimo e o afastamento mínimo. E aí, na sequência, o artigo 62 vai dizer que é admitido mais de uma categoria de uso no mesmo lote, desde que seja permitido pelo zoneamento e seja resguardado o uso residencial. O que isso quer dizer? Eu tenho a minha residência e eu quero começar com um pequeno negócio. Se esse negócio for compatível com a zona na qual eu estou inserida, ele estiver naquele quadro anterior que eu mostrei para vocês, com um uso permitido, eu posso abrir o meu negócio ali na minha garagem, por exemplo, ou na minha casa, enfim. Então, eu moro ali, eu quero abrir uma papelaria na garagem da minha casa. Se essa papelaria, se essa atividade for permitida nas zonas onde está inserido o seu lote, essas duas atividades podem acontecer naquele mesmo lugar. E aí vai seguindo uma série de outros detalhamentos. Na sequência, vão ser trazidos como se faz o cálculo da taxa de permeabilidade, da taxa de ocupação e também do coeficiente de aproveitamento. E aí chegamos aqui nesse quadro dos parâmetros de ocupação do solo, onde para cada uma das zonas foi discutido e foi definido. Esse quadro foi amplamente discutido com a equipe da prefeitura, com os munícipes, enfim, tivemos um período de consulta pública também dessas informações. Então, esse quadro ele foi amplamente discutido para cada zona, quais são os parâmetros que serão adotados. Na sequência, o capítulo 5 ele vai tratar do sistema viário, vai trazer os objetivos gerais e vai dizer que para os novos parcelamentos do solo, ou seja, naquelas áreas que eu mostrei para vocês de expansão urbana,
que serão os novos parcelamentos que serão licenciados no município, deverão respeitar as diretrizes viárias de prolongamentos viários estabelecidos no mapa do sistema viário, bem como a hierarquização e o dimensionamento viário mínimo estabelecido por essa lei. Aí cada um desses temas ele vai ganhar uma seção em específico. Então nós temos a hierarquia viária, que vai dividir as vias em sistema viário rural, que vai englobar as vias que estão fora do perímetro urbano, que são compostas pelas rodovias estaduais ou federais, pelas estradas vicinais e pelas estradas secundárias, e o sistema viário urbano, que vai englobar as vias que estão dentro do perímetro urbano e se classificam em vias arteriais, coletoras e locais. Na sequência também vai tratar do dimensionamento viário, justamente tendo como objetivo garantir a fluidez do trânsito, a permeabilidade do tecido urbano e infraestrutura adequada, tanto para o pedestre e ciclista, de modo a ampliar a segurança do acesso às funções e espaços urbanos do município. A partir, então, daquela hierarquia que eu mencionei anteriormente, foram propostas algumas dimensões para as vias aqui do município. Então, rodovias não compete ao município, porque isso é uma decisão federal ou estadual. Depois, as estradas vicinais, as vicinais secundárias, as vias arteriais de pista dupla, as de pista simples, as vias coletoras e as vias locais. Na sequência, alguns parágrafos vão dizer que as vias no território municipal que apresentam dimensionamento específico por já estarem implantadas permanecem válidas de acordo com a lei, ou seja, a gente não vai sair quebrando todas as vias no município para adaptar aqui a lei, muito pelo contrário, então as vias permanecem, essas regras vão passar a valer para reformas ou para novos loteamentos. E é isso que vai dizer aí na sequência esses outros parágrafos. Aí nós apresentamos também o quadro do dimensionamento mínimo das vias rurais, então a seção total da via, a parte da faixa de rolamento, ou seja, onde vai circular os veículos, depois faixas de acostamento e as faixas não edificáveis. A mesma coisa para o dimensionamento mínimo das vias urbanas, sempre a seção total da via, quanto às faixas e a largura dessa faixa de rolamento por sentido, se vai ter ou não faixa de estacionamento, se é previsto ciclovia, canteiro e o valor das calçadas em cada um dos lados. Na sequência, também são apresentadas as diretrizes viárias, e isso aqui foi muito fruto das discussões que nós tivemos, tanto com a equipe técnica da Prefeitura, quanto das discussões que vieram das duas oficinas e também da audiência pública anterior que nós já realizamos aqui no município. Então, vou citar algumas, por exemplo, a criação de rotas de caminhão ou alternativas de acesso ao centro, para evitar que esses caminhões continuem cortando o centro, a implantação de uma rotatória no trevo da usina Tietê, a criação de um plano cicloviário que integre a sede urbana com a praia municipal, visando justamente esse desenvolvimento turístico ali da região, e a implantação da passarela para a transposição da rodovia próximo ao novo distrito industrial, de acordo com o projeto que já está em andamento. Tem uma série de projetos que estão descritos aqui, que a municipalidade já está desenvolvendo. E aí eu trago para vocês esse mapa, ele é meio ruim de ver, mas se vocês entrarem lá no site, ele já está disponível para vocês consultarem. Então, por exemplo, aqui na área da sede urbana, nós temos em vermelho as principais vias do município, que são as vias arteriais. Na sequência, nós temos as vias coletoras e, na sequência, em rosa, as vias locais. Aí depois são apresentadas também as estradas municipais e essas diretrizes que eu mencionei para vocês, como, por exemplo, a rotatória no acesso da usina, a implantação da passarela, de uma nova rotatória para fazer a conexão da sede com o distrito do outro lado da rodovia e uma adequação aqui de acesso nessa área mais ao norte no município.
Na sequência, o capítulo 6 vai tratar da mobilidade não motorizada, que ela corresponde à infraestrutura destinada aos pedestres e ciclistas, em detrimento ao automóvel particular, onde os pedestres devem ter total prioridade na elaboração de políticas e intervenções urbanísticas que são relacionadas à mobilidade urbana em Ubarana. Aí nós temos, que fazem parte do sistema de mobilidade não motorizada, as calçadas, as rotas acessíveis e o sistema cicloviário. Também, cada um desses itens tem a sua seção específica com o seu regramento. A mesma coisa, para as calçadas, para a definição das rotas acessíveis, então a indicação de vias prioritárias para a implantação de reforma de calçadas pelo município, justamente para assegurar a acessibilidade universal no município e também para que o programa consiga captar recursos para projetos e verbas aqui para promover melhorias no município. Então, algumas regras aqui para implantação dessas rotas acessíveis. Também regras para a implantação do sistema cicloviário, com algumas larguras mínimas, mas isso não impede a elaboração, deve-se elaborar o plano de rotas cicloviárias. Depois nós temos a seção relacionada à sinalização viária e as áreas de estacionamento. E por fim, nós temos aqui o quadro que vai tratar do dimensionamento da calçada e das medidas mínimas que essa calçada deve permitir para garantir ali a livre circulação nesses passeios. Com isso eu já estou encerrando, indo para o encerramento aqui da minha fala. Nós temos o título 5, que vai tratar dos instrumentos da política urbana municipal. Então, a partir da definição desses 5 instrumentos, o plano diretor vai trazer alguns artigos que vão falar das definições, de algumas considerações, alguns procedimentos e objetivos, e recomendando que cada um desses 5 instrumentos seja regulamentado por leis específicas. Na sequência, o título 6 vai tratar do sistema de gestão e planejamento urbano. A mesma coisa, cada um desses capítulos vai tratar aqui, por exemplo, da Diretoria Municipal de Obras e Urbanismos, que é a diretoria que será responsável aqui pela implementação do plano diretor, enfim, e dar continuidade a esse projeto, a instituição do Conselho Municipal das Cidades, o sistema de informações geográficas, ou seja, os dados do município, como utilizá-los aqui na gestão e torná-los público, ferramentas de monitoramento e avaliação do plano diretor e, por fim, os mecanismos de controle e participação social, que correspondem aos elementos aí de audiência pública, iniciativa popular, enfim, uma série de questões. Na sequência, nós chegamos, por fim, no último título, o título 7, que vai tratar das disposições finais e transitórias. Então, nós temos, que falando o artigo 126, por exemplo, vai dizer que os processos que deram entrada antes da aprovação da lei, eles permanecem com a sua avaliação dentro das regras antigas até o prazo de 180 dias. Passado esse prazo, se não tiver nenhuma aprovação, esse protocolo perde validade e o processo passa a ser avaliado a partir do novo regramento do plano. Vai dizer também, vai estabelecer o prazo máximo da revisão do plano diretor, que deve ser de 10 anos, e vai revogar aí um conjunto de leis que vão conflitar com alguns temas que são abordados pelo plano diretor. E finalizando, dizendo que a lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Eu encerro essa parte de apresentação da minuta. Quais são os nossos próximos passos? Nós temos aqui a validação da minuta de lei pela equipe da Prefeitura. Então, caso alguém tenha algum interesse, leu o material que está disponibilizado lá no site, no geopdm.com.br, tem ainda alguma contribuição, procure a equipe técnica da Prefeitura, informe a sua questão, que eles repassam para nós da consultoria, e caso a observação seja pertinente, a gente faz
essa alteração no plano, porque o objetivo é fazer a entrega final da minuta de lei no dia 30 de abril e aí encerrar o contrato e dar essa continuidade, né? Aí passa de fato a minuta de lei para a prefeitura e ela vai dar continuidade no processo para aprovação junto à Câmara. E aí agora chegou o momento da manifestação pública e eu abro, né, perguntando se temos inscritos, enfim, como funciona, né? Caso alguém queira se manifestar, que informe, a Beatriz vai até vocês para que vocês forneçam, né, assinem ali a lista de contribuições e façam a sua fala. Temos alguém? Nenhuma manifestação escrita? Certeza? Quer falar? Não? Não teremos nenhuma manifestação? Bom, vou encerrar então, porque o conteúdo que nós já tínhamos, né, para passar para vocês era esse. Espero então que vocês tenham entendido, compreendido a importância, né? Certeza mesmo que ninguém... Bom, sim? Então vai. Vou fazer uma pergunta então, Débora. Diga. Depois da aprovação da minuta do projeto de lei, em quanto tempo, né, demora para iniciar, né, a validade do plano diretor? Foi justamente esse prazo, a partir de 90 dias, a lei passa a ter vigência. Tá, e nós temos um prazo para cumprir metas, alguma coisa desse tipo? O que? De aprovação do plano, você disse? Depois da aprovação do plano. Não. O que nós vamos ter é o plano de ação que nós mencionamos para vocês, que é o painel de monitoramento e controle do plano. Aí nós temos aí aquelas ações que aí cada um dos setores vão ter que cumprir, né, de acordo com aqueles prazos que foram estipulados, mas aí a gente entende que, num geral, o plano diretor vai ser um processo aí de transição. A gente acredita que, principalmente o primeiro ano, 6 meses, 1 ano, aí seja um processo, um período de transição, afinal de contas, tanto para a prefeitura quanto para os munícipes, principalmente, né, agora passará a ter regras. Então, a gente entende que vai ser um período aí meio nebuloso, até todo mundo se encaixar nas novas regras, mas isso vai dar muito mais segurança jurídica, tanto para a prefeitura quanto para os munícipes, porque agora a regra vai valer igual para todos, né? Então, é essa a ideia do plano, da regulamentação de todas essas questões. Como vocês puderam ver, é um plano extenso, com 132 artigos, com uma série de conteúdos aqui de temáticas que vão aí perpassar todo o território urbano e também rural do município. Tá bom? Ô, Débora. Não. Eu vou perguntar. Eu gostaria... Ô, Débora, eu gostaria que você falasse também sobre aquela pergunta que eu fiz em relação ao terreno aqui da cerâmica, porque às vezes as pessoas perguntam e muitos, mesmo que a gente seja, muitos que estejam participando aqui, vai ter que ler o documento para se inteirar do assunto, das negociações que a equipe de trabalho teve junto aos proprietários, que tem a área da preservação cultural e depois residencial. Você poderia falar um pouquinho para nós? Tudo bem. Keila, né? Kélia, desculpa. A pergunta da Kélia se refere às áreas aqui na frente, né, os terrenos aqui do conjunto da cerâmica, que em algumas das versões dessa proposta aqui que nós trouxemos para a discussão de vocês, nós tínhamos no primeiro momento previsto para todas essas áreas
como áreas de preservação cultural, no sentido de preservar aqui a história e a memória aqui do município de Ubarana através dessas indústrias cerâmicas. Porém, foi amplamente discutido, debatido, principalmente aqui na oficina municipal, né, que nós tivemos aqui a presença do senhor, desculpa, esqueci o seu nome, isso. Nós discutimos muito com ele, que esteve presente, apresentando a argumentação dos interesses dos proprietários, enfim, apresentamos os nossos argumentos técnicos do porquê, né, que estávamos propondo ali toda a faixa dos 4 terrenos, né, que compõem aqui esse conjunto fabril aqui das cerâmicas. E aí, enfim, depois de um amplo debate, foi nos informado que alguns dos terrenos já não abrigam mais a atividade, o uso industrial das cerâmicas. São áreas que já estão abandonadas e, inclusive, com pedidos protocolados aqui na Prefeitura para dar andamento no parcelamento para a implantação de unidades habitacionais, de loteamentos, enfim. Então, nós reorganizamos o zoneamento, como foi previsto, e a zona de preservação cultural, ela ficou restrita apenas à única fábrica que ainda está em funcionamento, mas essa preservação cultural não vai trazer nenhum ônus, muito pelo contrário, ela não está congelando em momento nenhum essa área, é justamente para incentivar que esse uso ele permaneça no município e caso essa indústria venha a faltar, venha a sair do município nos próximos anos, que essa área seja convertida como uma área cultural no município. Caso isso não aconteça, aí sim o uso residencial ou outros usos vêm na sequência, mas a intenção é que vocês tenham pelo menos através da preservação desta fábrica, a memória aqui da produção cerâmica no município e que a partir daí vocês comecem a ampliar o debate, o que fazer com o patrimônio fabril de vocês. Afinal de contas, né, vocês têm todo um histórico aqui na região, com as indústrias, enfim, então essas edificações, elas não tendo nenhum elemento de proteção, elas poderão sair daí, enfim, né, serem apagadas da história e darem lugar a novos usos. Então, por isso, dá manutenção de pelo menos uma delas para guardar essa memória aqui na cidade. Só isso? Mais alguém? Então, como eu estava mencionando, né, mais uma vez, eu gostaria, antes de agradecer, falar, né, que a gente entende que daqui para frente será um processo ainda de adaptação, né, acreditamos que após a aprovação do plano, vocês terão um momento aí de se adaptar às novas regras, de entender o que pode, o que não pode, enfim, porque agora as regras passam a valer igual para todos, enfim, tudo que precisar ser revisado, precisa revisar o plano diretor, não é mais, né, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, falando que é certo ou errado, mas sabemos que é uma prática comum da maioria dos municípios pequenos, de pedir autorização direto para o corpo técnico da prefeitura, para o prefeito ou para os vereadores, principalmente com esses temas relacionados aqui ao plano diretor. Essa prática, a partir da aprovação do projeto, né, a partir da lei do plano diretor, ela não vai mais ser possível, porque não será possível fazer emendas ao plano, leis complementares. As requisições poderão acontecer, porém elas deverão ser protocoladas na prefeitura, no conselho municipal e passar aí por validação de toda a sociedade civil para implantar ou não aquela solicitação que está sendo pleiteada. Então, né, a gente sabe que isso vai gerar aí um certo desconforto, incômodo, né, em todos, mas acreditamos que tudo isso, né, vai ajudar aí a gestão e vocês a se organizarem e a planejarem o futuro do município de Ubarana, atrair novos empreendimentos, atrair aumentar a oferta de empregos aqui no município, captação de recursos para melhoria, principalmente da qualidade de vida aqui de vocês.
Então, dito isso, já que não teremos mais manifestações, eu vou fazer o encerramento oficial da nossa segunda audiência pública da elaboração do plano diretor. Agradeço a participação de todos e até uma próxima. Boa noite.